Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Rússia inicia a terceira fase dos testes da vacina Sputnik V de dose única. Matéria-prima para a produção de 12 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford chega ao Rio de Janeiro hoje. Nova Zelândia retoma confinamento em sua maior cidade depois da descoberta de um único caso de Covid-19. Criminosos roubam joalheria dentro do shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo. Joe Biden visita o Texas após onda de frio polar. Boeing 777 faz aterrissagem de emergência em Moscou, na Rússia, depois de problema em motor. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. A terceira fase de testes da vacina russa Sputnik V foi iniciada hoje em Moscou com dose única, com cerca de 500 voluntários, segundo informações da agência EFE. Segundo a representante do Departamento de Desenvolvimento Social de Moscou, Anastasia Rakova, o número de voluntários deve aumentar assim que os primeiros imunizados cumprirem as etapas do teste. Ainda não há mais uma data para Sputnik V ser colocada em produção. Ainda hoje, Denis Logunov, diretor do Centro Gamaleya, na Rússia, afirmou que a aplicação da segunda dose da vacina Sputnik V tem se mostrado eficaz contra as variantes do coronavírus, incluindo as originadas da África do Sul e do Reino Unido. Os resultados do estudo devem ser publicados em breve, segundo informações da Reuters. No último dia 20 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou que vai facilitar a importação de mais 2 vacinas no Brasil, antes mesmo da aprovação da Anvisa. O governo publicou no Diário Oficial a dispensa de licitação para a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é acelerar o processo de compra. O Brasil espera importar 10 milhões de doses da Sputnik V, produzida pelo laboratório russo Gamaleya. A compra, segundo o governo, vai custar 693 milhões de reais. Segundo o governo, os 10 milhões de doses da Sputnik V importados da Rússia virão em 3 lotes, 400 mil unidades em março, 2 milhões em abril e 7 milhões e 600 mil doses em maio. Bom, vamos à próxima notícia. O Rio de Janeiro receberá hoje lotes da matéria-prima para a produção de 12 milhões e 200 mil doses da vacina Oxford e AstraZeneca contra a Covid-19. O avião que saiu da China na noite da última quinta-feira e tem previsão de chegar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no início de hoje, transportando o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que será usado pela Fundação Oswaldo Cruz para produzir o imunizante em solo brasileiro. A chegada da matéria-prima na Fiocruz em Manguinhos deve acontecer depois das 7 horas da noite. Esse horário está condicionado ao tempo necessário para a liberação da carga no aeroporto, podendo ter atraso. As doses devem ser entregues ao Ministério da Saúde durante o mês de março. Essa remessa de IFA que chega ao Brasil hoje representa o segundo e terceiro lotes do insumo comprado no país asiático. No dia 12 de fevereiro, a Fiocruz deu início ao envase do primeiro lote de IFA da vacina Covid-19 que chegou ao Brasil no dia 6 de fevereiro. São 90 litros de IFA suficientes para a produção de 2 milhões e 800 mil doses. O processamento das doses no Brasil inclui as seguintes etapas: formulação, envase, lacre e também a controle de qualidade. Segundo a Fiocruz, a produção será escalonada ao longo dos primeiros meses para manter a meta de entregar 100 milhões e 400 mil doses até julho deste ano ao governo federal, segundo prevê o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, divulgado no dia 16 de dezembro do ano passado. A partir do segundo semestre deste ano, não será mais necessária a importação do IFA, que passará a ser produzido em Biomanguinhos, após a conclusão da transferência de tecnologia. De agosto até dezembro desse ano, serão mais de 110 milhões de doses de vacinas produzidas inteiramente na instituição. Bom, vamos à próxima notícia.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, ordenou hoje que a maior cidade do país, Auckland, volte a adotar o confinamento após a detecção de um novo caso de Covid-19. As novas restrições em Auckland devem durar no mínimo uma semana e foram anunciadas menos de 2 semanas depois de um confinamento de 3 dias na cidade. A partir de amanhã, os moradores da cidade de 1.700.000 habitantes terão que permanecer em suas casas, exceto para trabalhar ou fazer compras de primeira necessidade. Escolas e estabelecimentos comerciais não essenciais vão permanecer fechados. O restante do país está submetido a restrições como limite de concentrações ao máximo de 100 pessoas e a obrigação do uso de máscara nos transportes públicos. Jacinda Ardern anunciou hoje que um novo caso de coronavírus confirmado representa uma causa de preocupação, pois trata-se de uma pessoa contagiosa há uma semana que não estava em isolamento. O confinamento anterior, o primeiro em quase 6 meses em Auckland, foi adotado após a descoberta de 3 casos na cidade. Desde então, várias pessoas com um vínculo comum com uma escola do sul da cidade apresentaram sintomas. Jacinda Ardern disse que o caso confirmado não pode ser diretamente vinculado a outros testes positivos registrados há 2 semanas. A primeira-ministra considera que a epidemia avança porque as pessoas não se isolam como deveriam. O balanço da Nova Zelândia na luta contra a Covid-19 é elogiado pela comunidade internacional. 26 pessoas morreram vítimas da doença no país de 5 milhões de habitantes. Bom, vamos à próxima notícia. Uma joalheria dentro do shopping Morumbi foi assaltada no início da noite de ontem, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h20 da noite de ontem, ao menos 2 assaltantes entraram no recinto anunciando o roubo e intimidando 2 funcionárias da loja, que fica na Avenida Roque Petroni Júnior, dentro do shopping. Portando sacos, os ladrões retiraram todos os produtos que estavam nas vitrines e saíram correndo do local. A Polícia Militar trabalha com um terceiro suspeito que teria ficado na porta da joalheria fazendo cobertura aos demais. Esse foi o segundo assalto nessa mesma unidade da joalheria Sayed nos últimos meses. A loja do Shopping Morumbi tinha sido alvo de assaltantes no dia 28 de dezembro do ano passado, ou seja, a diferença foi de 2 meses atrás. Em nota, a administração do Shopping Morumbi confirmou o assalto e disse que vai colaborar com a polícia, e o shopping também afirmou que não houve transtornos aos clientes ou vítimas na ação. Ao menos 9 shoppings já foram assaltados em 2021 na capital paulista. Os alvos foram lojas de celulares e joalherias. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou ontem centros de ajuda humanitária em Houston, depois de uma tempestade de inverno excepcionalmente severa que atingiu o Texas, levando a rede elétrica do estado à beira do colapso. Acompanhado pela esposa Jill Biden, Joe Biden visitou o Texas desde que uma onda polar prolongada mergulhou o estado no caos. Milhões de pessoas neste estado, muito mais acostumado ao calor do que ao frio, ficaram sem eletricidade e água potável. Mark Sloan, coordenador de gerenciamento de emergência do condado de Harris, revelou que 57 mil residentes ainda precisam ferver água potável por motivos de segurança. Joe Biden e a primeira-dama também passaram pelo gigante Houston Food Bank, um centro de distribuição de alimentos sem fins lucrativos que atende mais de 1 milhão de pessoas no sudeste do Texas. A esposa de Joe Biden, Jill Biden, ajudou a embalar as caixas com aveia instantânea e pêssegos em lata. Mais tarde, o presidente Joe Biden visitou um centro federal de vacinação contra a Covid-19 para promover os esforços do governo para acelerar a vacinação contra a pandemia. O centro pode administrar até 6 mil injeções por dia. Bom, vamos à próxima notícia. Um Boeing 777 da companhia aérea russa Rossiya teve que fazer um pouso de emergência ontem em Moscou, na Rússia, depois de um problema no motor, uma semana depois de um incidente com uma aeronave nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado divulgado pela companhia Rossiya, filial da companhia pública russa Aeroflot, durante o voo de carga 4520 Hong Kong a Madrid, foi detectado um mau funcionamento do sensor de controle do motor e a tripulação decidiu fazer um pouso de emergência em Moscou. A aterrissagem aconteceu
normalmente e o avião retomaria o voo a Madrid depois do meio-dia, horário local, 6 da manhã, horário de Brasília, segundo o comunicado. Na semana passada, o motor direito de um Boeing 777 da United Airlines, empresa aérea dos Estados Unidos, sofreu um incêndio pouco depois da decolagem de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, em um voo com destino a Honolulu, no Havaí. No momento do acidente, havia 231 passageiros a bordo e 10 tripulantes, o que obrigou os pilotos a retornar imediatamente ao aeroporto de origem. Não houve feridos e a aeronave conseguiu pousar. Ainda não há informações sobre o motor do Boeing 777 que fez o pouso de emergência em Moscou. Mais de 120 Boeing 777 equipados com motor Pratt & Whitney PW4000 permanecem em solo em todo o mundo desde o incidente da semana passada. A Boeing já trabalhava havia 2 anos com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos para reforçar as capas dos motores do 777 antes do incidente em Denver, segundo o The Wall Street Journal. Na noite da última terça-feira, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou a inspeção de todos os motores Pratt & Whitney similares ao que foi danificado. Os investigadores atribuíram o acidente à lâmina de uma turbina que se desprendeu pouco depois da decolagem devido à fadiga do metal que aparentemente atravessou a capa do motor. A Boeing e a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos evitaram falar das tentativas de modificar o 777, o que exige uma série de avaliações e testes. A empresa está em constante comunicação com nossos clientes e com a com a Administração Federal e Aviação dos Estados Unidos e disse também que focou nas inspeções das pás das turbinas em sua ordem mais recente sobre os motores Pratt & Whitney em uma diretriz anterior após um incidente de 2018 com outro avião do mesmo modelo. Bom, nosso jornal Tarek Notícias fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, lá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo sábado para vocês, bom fim de semana e vejo vocês amanhã no meu segundo canal do Histórias da Nossa Terra. Valeu, tchau!